O Haiti está localizado em uma ilha chamada Ilha de São Domingos, que fica no Mar do Caribe, próximo de Cuba e da Jamaica. Durante as movimentações da Revolução Francesa na Europa, o Haiti, colônia caribenha da França, vivenciava um dos mais singulares processos de independência do continente americano. Controlada por uma pequena elite de brancos latifundiários que exploravam fortemente a mão de obra escrava para a produção de açúcar, ela se destacava nesse mercado, sendo uma das mais ricas colônias francesas da região. Os escravos que ali viviam eram constantemente submetidos a intensos e pesados castigos, além de todo o trabalho exaustivo demandado pela produção açucareira. Inspirados pelos ideais da Revolução Francesa, membros da elite e escravos vislumbraram a oportunidade de romper com as exigências impostas pelo Pacto Colonial Francês. Enquanto que a elite buscava expandir sua autonomia política de maneira a beneficiar seus próprios interesses econômicos, os escravos ansiavam pela aplicação dos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. Desta maneira, o Haiti colônia preparava-se para desencadear seu processo de independência. Nesse contexto, vivenciou a primeira derrota do exército napoleônico em batalhas. Foi um violento período de combates entre a colônia haitiana e os colonizadores franceses, que durou aproximadamente 15 anos. Foi o primeiro estado do Caribe a conquistar a independência. Além disso, constituiu-se como a primeira república negra coordenada por negros. Porém, o que expressou maior significado foi o fato de ter sido a primeira nação do Ocidente a abolir a escravidão. Em 1791, Toussaint Louverture foi o líder da mais importante revolta de escravos da história das Américas. Comandando um enorme exército e com o objetivo de dar fim ao domínio exercido pela elite branca que controlava os poderes e instituições políticas do local, restringiu a liberdade de seus vassalos com políticas racistas. As tropas francesas continuaram resistindo por um bom tempo, mas o exército escravo, com o apoio de tropas inglesas e espanholas, conseguiu tomar a colônia e extinguir a ordem vigente. Em 1794, os revolucionários franceses jacobinos, que estavam atuando dentro da França, decidiram abolir a escravatura nas colônias. No entanto, 8 anos mais tarde, Napoleão Bonaparte, com a sua ascensão, decide reestabelecer a escravidão nas colônias, pois necessitava de dinheiro para financiar seus exércitos e queria construir o Império Francês na América. As tropas napoleônicas desembarcaram no Haiti e dizimaram milhares de pessoas. O líder da revolta, que tinha assumido o governo do Haiti no ano de 1801, acabou sendo aprisionado pelas tropas francesas logo ao assumir a liderança oficial, e foi declarado morto 2 anos depois, na capital francesa. No ano de 1804, os escravos, no entanto, seguiram em resistência após a morte de Louverture, e agora contavam com a liderança de Jacques Dessalines para derrotar o exército francês. Após longas batalhas, ele assume o poder imperial da ilha, proclamando assim a independência e chamando a ilha, enfim, de Haiti. O nome fora escolhido em razão das primeiras populações nativas que ali habitavam. Somente no ano de 1806, quando Jacques Dessalines, imperador da ilha, foi traído e assassinado por Alexandre Pétion e Henri Christophe, que o Haiti passou a adotar o regime republicano. O reconhecimento da independência daquele país só aconteceria mais tarde. Devido ao longo período de batalhas, a produção de açúcar, que desempenhava importante papel em sua economia, entrou em colapso. Com isso, o país isolou-se do mercado mundial, voltando-se para a agricultura de subsistência. Além disso, as elites da América, que eram escravistas, temendo que as ideias de uma revolta escrava se espalhassem, contribuíram para o isolamento do país recém-formado. Com a proclamação da independência haitiana, o governo francês exigiu uma reparação financeira. A dívida era enorme, cerca de 150 milhões de francos. Ela foi paga ao governo francês em troca do reconhecimento da independência haitiana. Por ser um movimento dos escravos contra os seus senhores, a Revolução Haitiana inspirou diversas revoltas em outros territórios coloniais que eram escravistas. A Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, em 1835, é um bom exemplo disso. Ela foi uma revolta de escravos com o intuito de expulsar a elite branca dominante e tomar o poder, mas acabou fracassando. Em toda a história da humanidade, a Revolução Haitiana foi a única revolta de escravos contra seus senhores a obter triunfo. Antes e depois ocorreram outras inúmeras, porém nenhuma triunfante.
O Haiti foi a segunda colônia das Américas a obter sua independência, em 1804. O primeiro foi os Estados Unidos, em 1776.